Bom, pessoal, eu vou gravar para vocês um exercício aqui, que é da questão 2, página 133 do livro de vocês. Esse vídeo vai ajudar vocês a responder a questão 9 da atividade 1, certo? O que é que diz a questão? Construir o gráfico da função. Então, a questão pede para a gente construir o gráfico da função f de x igual. E aí deu um monte de funções. 2x, se x é menor ou igual a 2. Menos x mais 6, se x é menor, se x é maior que 2 e menor ou igual a 4, e x mais 1 se x é maior que 4, certo? Essa questão ainda pede lá no livro para determinar o domínio e o conjunto imagem, apesar da questão 9 não precisar fazer o domínio e a imagem, tá? Então, cada funçãozinha dessa, vocês vão ter que desenhar um gráfico observando esse intervalo do x que vocês têm que escolher, sempre obedecendo essa regra. Então, nosso primeiro passo calcular dois pontos para desenhar o gráfico dessa primeira função, que é 2x, certo? Para isso, eu vou escolher dois valores para essa função, dois valores para o x. Eu vou escolher o valor menos 1. Eu gosto sempre de escolher um valor negativo, um valor positivo, que eu acho que o gráfico fica melhor. Então, eu vou escolher aqui, ó, menos 1. Então, o meu primeiro valor de x aqui é menos 1. E para achar esse y daqui, eu vou ter que fazer a continha, tá? Então, vou substituir o x por menos 1 nessa primeira fórmula daqui. E aí vai ficar f, vou repetir a fórmula toda, f de x é igual a 2 vezes x. Onde tiver x eu troco pelo menos 1, e aí vai ficar f de menos 1 igual a 2 vezes o menos 1. Para não ficar esses dois sinais de vezes, eu coloco parênteses. Então, f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, eu tinha o x que eu escolhi e encontrei o y. Então, eu venho aqui na minha tabela e marco menos 2. Esse y, gente, na verdade, é o mesmo que f de x, tá? Não pode esquecer disso. Vamos escolher um outro valor para o nosso x. Eu vou escolher agora o valor do x, eu vou escolher 2. Certo? E aí eu faço a mesma continha. Vou pegar a mesma fórmula. E aí eu vou fazer f trocando o x por 2. Vezes, no lugar do x eu coloco 2. E aí a f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho o x que eu escolhi e o y que foi a resposta que eu encontrei. Viu? Na minha tabela, minha resposta aqui, ó, para quando o x é 2, a minha f do x ou o meu y vai ser 4. Certo? Achei esses dois pontos, eu vou para a parte do gráfico. Observe que os pontos que eu escolhi, os valores do x que eu escolhi, foram todos menores ou iguais a 2, certo? Eu escolhi menos 1 e menos 2. Vocês poderiam ter escolhido qualquer valor. Menos 4, menos 3, meio, certo? Eu que preferi escolher esses dois. Vamos para a parte da construção do gráfico. Bom, eu coloquei aqui já os valores que nós calculamos no slide anterior. E aí, para começar a desenhar o gráfico, primeiro vocês têm que fazer o plano cartesiano, certo? Aqui vocês têm o eixo x e aqui vocês têm o eixo y. Ok? Vou colocar aqui a letrinha x e aqui o y. E aí nós vamos marcar os pontos. Muitos alunos confundem e eles acham que cada número desse é um ponto. Na verdade, não. O ponto ele é formado por duas coordenadas. Então, nosso primeiro ponto aqui, ó,
é menos 1 e menos 2. Esse é o nosso primeiro ponto que nós vamos marcar no gráfico. Então, eu vou lá no... Lembrando que aqui é x e depois é o y. Então, eu vou lá no meu gráfico, eu vou procurar o x, onde for menos 1. Então, aqui no gráfico, ó, menos 1, tá aqui no x. E agora eu vou subir ou vou descer? Eu vou descer, porque nosso y deu menos 2. Então, eu vou descer pontilhando até a altura do menos 2. Então, venho aqui, ó, vou descer pontilhando. Quando chegar na altura do menos 2, eu encontrei meu ponto e aí eu marco a minha bolinha, certo? Aqui tá a minha primeira bolinha, meu primeiro ponto que eu achei. Agora eu vou marcar o segundo ponto. O segundo ponto, o nosso x agora é 2 e o y é 4. Então, eu vou lá no eixo x procurar o 2 positivo. Então, no eixo x, o 2 positivo tá aqui. Como o y é mais 4, eu vou subir pontilhando até a altura do 4. Cheguei na altura do 4, eu vou lá encontrar ele. Então, eu volto em direção ao 4. E aí, eu marco o meu segundo ponto, certo? Marquei esse segundo ponto, agora é hora de traçar o gráfico. Traçar o gráfico é só pegar uma reta e ligar. Então, eu vim aqui e tracei a minha reta, certo? Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico só dessa primeira parte da questão. Lembrando que o meu x ele tem que ser menor ou igual a 2. Então, essa reta ela não pode passar dessa altura aqui, ó, do 2, ó, dessa direção aqui do 2, certo? Se eu passasse essa reta já para cima aqui, ó, depois dessa bolinha, estaria errado, porque ele só pode ir até o 2, certo? Então, aqui é um pedaço do nosso gráfico. Vou continuar fazendo o cálculo para conseguir terminar. Vamos para a segunda etapa. Bom, vamos fazer agora o gráfico dessa função que nós acabamos de calcular, certo? Então, aqui eu tenho a nossa função e aqui nossa tabela. E aí, só lembrando, nós já fizemos os cálculos e nós já começamos o gráfico. Então, vamos marcar esses pontos. Nosso primeiro ponto é 3 e 3. Então, eu venho aqui, lembrando que esse eixo aqui, x, é o horizontal e o eixo vertical é o eixo y. Vamos marcar o primeiro ponto, que é 3. O x é 3 e o nosso y também é 3. Então, cheguei na altura aqui, ó, do 3, marco a minha primeira bolinha, certo? A nossa segunda bolinha, vamos marcar aqui, ó, com essas informações. X igual a 4. X igual a 4 e nosso y aqui é igual a 2. Então, vamos marcar esse ponto. Então, vamos pontilhar aqui, ó, no x igual a 4. A altura é só até o 2, não vou subir tanto. Vou na direção do 2. O ponto de encontro entre essas duas linhas pontilhadas vai gerar minha bolinha. E aí, eu vou desenhar a reta. A reta ela vai passar por esses dois pontos que eu acabei de marcar, essa bolinha e essa outra bolinha. Lembrando que o nosso x, ele tem que ser maior que 2 e menor ou igual a 4. Então, tem que estar nesse intervalo nossa reta. Vamos desenhar essa reta. Aqui está a nossa reta que eu acabei de desenhar, traçando daqui até aqui embaixo. Bom, eu não posso passar de 4, porque o x tem que ser até o limite aqui do 4. Então, se eu desenhar essa reta passando aqui do 4, está errado. Mas eu posso passar aqui desse 3, porque ele pode ir um pouquinho mais. Só que ele só pode bater até aqui, ó, próximo do 2, certo? Ele não pode chegar exatamente ao 2. Então, eu posso pegar essa reta aqui e prolongar até bater aqui próximo do 2. Então, eu vou fazer isso. Vou esticar essa linhazinha. Isso pode, ok? Eu não poderia passar do 2 e esticar ela para cá, para cima. Então, essa é a segunda parte do gráfico. Deixa ele guardadinho aí e nós vamos fazer a terceira parte do gráfico, que é essa última função daqui.
Então, tá. O nosso terceiro passo, nossa função é f de x igual a x mais 1. Nós já usamos todos esses valores para x e já achamos esses valores aqui para y. Eu só estou mantendo. Vamos escolher agora o próximo número. O x ele tem que ser maior que 4. Se ele tem que ser maior que 4, eu vou colocar o 5, tá? Então, coloco x igual a 5. Eu que escolhi, vocês poderiam escolher qualquer outro valor. E aí, eu vou pegar essa fórmula, essa terceira fórmula, f de x igual a x mais 1, e vou trocar nosso x por 5. F, no lugar do x eu troco por 5. 5 mais 1 vai dar 6. Então, quando o nosso x é 5, nossa função vai ter uma imagem que é o 6, que é o nosso y. Venho aqui e anoto essa informação. Próximo ponto que eu vou próximo x que eu vou escolher, eu escolhi o 6, certo? Estou seguindo aqui a ordem, 2, 3, 4, 5, vocês poderiam escolher outro número. E aí eu vou fazer o cálculo f de x igual a x mais 1, e eu troco esse x pelo 6, que foi o número que eu escolhi. Então, f de 6 vai ser igual a 6 mais 1. F de 6 vai ser igual a 6 mais 1, 7. Achei o valor do meu y. Pronto, achei essas informações, vou continuar desenhando o nosso gráfico, lembrando que a gente já tinha feito, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, já é o que a gente tinha feito nos slides anteriores, tô só replicando ele. E aí, eu vou colocar a tabela, que nós já temos os valores preenchidos todos, e vamos marcar os pontos. O primeiro ponto que eu calculei no slide anterior foi o 5 e o 6. Então, eu vou lá no eixo X procurar o 5 e depois eu vou até a altura do 6, para marcar esse ponto. Então, aqui está o 5 no meu eixo X. Como o meu Y é mais 6, eu vou ir até lá na altura aqui, ó, do 6, pontilhando até na altura do 6. Cheguei na altura do 6, eu volto riscando. E aqui vai ficar meu ponto, ok? Aí tá o ponto. Vamos marcar o outro ponto, que é o ponto 6, o X. Então, eu venho aqui, ó, na altura. Eu vou no 6, que é o meu X, eu vou pontilhando até chegar na altura do 7, volto lá para o 7. O encontro entre essas linhas pontilhadas vai me gerar esse pontinho que eu já até passei aqui, certo? Agora, encontrei esses dois pontos, eu vou traçar a linha que vai ligar esses dois pontos. Essa linha que é o gráfico dessa função x mais 1, certo? Essa é a linha. E aí, eu tracei a linha só desse pontinho para cima. Do 5, ó, observe que esse pontinho está na direção do 5. Do 5 para cima, é como se o x fosse maior que 5. Só que aqui na função ele diz que o x ele tem que ser maior que 4. Se ele tem que ser maior que 4, essa linha ela pode descer um pouquinho aqui, ó, até nessa direção do 4, certo? Então, ela não tem que começar aqui, ela tem que voltar um pouquinho. E daí, o nosso gráfico, na verdade, ele começa daqui, ó, na direção do 4 e vai para o infinito. Por que que eu coloquei essa bolinha aberta? Percebo que essa bolinha aqui eu não preenchi, ó, essa bolinha laranjinha aí. Por que que eu não preenchi? Porque o x ele tem que ser maior que 4, ele não pode ser igual a 4. Então, se não pode ser igual, eu não posso usar ele. Eu posso usar 4,0005, por exemplo, mas eu não posso usar o 4 exato. Então, aqui é o nosso gráfico, ok? Aí, a questão é, esse é o gráfico final. A questão do livro ainda pede para determinar o domínio e a imagem dessa função. Domínio é da onde a gente retira o x. Bom, o x nós podemos pegar qualquer valor de x. Pode ser menos 1, 2, 3, 4, 5. Poderia pegar número quebrado, 2,5, 2,6, qualquer coisa. Então, esse x, como ele é qualquer número, então eu posso dizer que o domínio da minha função, vou escrever assim, ó, domínio de f é o conjunto
dos números reais, que é aquele Rzinho que vocês já viram em algumas questões. Então, o domínio é todos os números reais. Qualquer número real que você quiser trabalhar. Claro que a gente não colocou aí no gráfico, que dá mais trabalho fazer conta com vírgula. Agora, aqui é a imagem, gente. A imagem são as respostas que vocês obtiveram aqui, ó, menos 2, 4, 3, 2, 6, 7, certo? Isso aqui que é a imagem da função de vocês. Só que à medida que eu pego números quebrados, eu vou obter também imagens quebradas. E aí vocês podem dizer, ah, professora, então a imagem também vai ter todos os números reais. Não. Por que que não? Porque se vocês observar aqui, ó, nesse intervalo do 4 até o 5 do y, não tem ninguém nessa direção aqui, o gráfico, ó. Não tem nenhuma linhazinha laranja nesse pedacinho. Então, isso aqui não faz parte da imagem. Então, a imagem da função vai ser quem? Vai ser do 4 para até o menos infinito, ou então do 5 até o mais infinito. Então, a imagem dessa função está nesse intervalo. O y ele vai ser menor que o 4. Então, vamos escrever isso. Que a imagem, deixa eu escrever outra corzinha aqui. Que a imagem, vou botar IM, que é a imagem da função, ela vai ser um conjunto que vai do menos infinito, até o 4, certo? Vai do menos infinito até o 4, certo? Além disso aí, nós temos quem? Do 5 para mais infinito. Então, o do 5 até o mais infinito também é resposta para a imagem. Então, do 5 até o mais infinito. Ok? A imagem dessa solução é a união desses dois conjuntos. É umas letrinhas bem feinhas, as nomenclaturas é bem feinha. Acredito que pode ser um pouquinho confusa essa ideia dessa imagem, se vocês não tiverem estudado direitinho lá na primeira e segunda bis sobre o conteúdo, certo? Mas qualquer dúvida eu posso ajudar vocês. É isso, pessoal.